Como o pastor falou, eu sou o pastor Eliezer, eu dirijo uma agência missionária chamada A Tarefa, e nós plantamos igrejas entre os povos não alcançados. Só lugar legal para você tirar férias, tipo o Paquistão, lugares assim no Oriente Médio, Ásia. Nós plantamos igrejas onde o evangelho ainda não chegou. Nós estamos indo a esses lugares. E eu quero agradecer, porque vocês têm feito parte disso. A igreja tem abençoado o nosso trabalho missionário todos os meses. E nós somos gratos. As suas ofertas têm chegado no alto das montanhas lá do Himalaia. Suas ofertas têm abençoado crianças ali no interior das favelas no sul da Ásia. Você tem feito a diferença. E nós oramos para que vocês continuem segurando as cordas, como diz o grande missionário William Carey. Alguém tem que segurar as cordas para que os missionários possam descer até o fundo do poço, para tirar aqueles que estão lá. Então, muito, muito obrigado por essa igreja. Mas eu quero fazer um desafio para aqueles que vão. Eu quero passar um vídeo e desafiar você por meio desse vídeo. Pode soltar, por favor. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo, a tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Nós conhecemos as boas novas, porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus, porque ninguém pagou o preço de ir até eles para anunciar as boas novas. Que preço é esse? Ir até um povo não alcançado pode colocar em risco as nossas vidas. Estamos sujeitos à perseguição política e religiosa, estamos sujeitos a doenças, à hostilidade dos nativos, às vezes ao clima extremo. Em alguns lugares existem guerras, terrorismo. Alguns povos ficam no meio de lugares inóspitos e de difícil acesso. Mas se a nossa vida verdadeiramente pertence a Cristo, nada disso importa. Se nós estamos hoje aqui é porque alguém pagou esse preço. Pessoas comuns, mártires, discípulos, mestres, homens e mulheres dos quais ninguém sabe o nome, mas que tinham uma paixão pela glória de Deus, que os levaram a arriscar as suas vidas para alcançar os não alcançados. E assim, o Evangelho chegou até nós. E agora que nós conhecemos a Cristo, nós temos a resposta para a pergunta que bilhões de pessoas estão fazendo. E a missão não pode parar em nós. Quem vai pagar o preço para ir aonde ninguém está indo? Se Deus te chama a ir, eu quero conversar com você no final, porque eu quero enviar você, eu quero ir com você. Existem muitas portas abertas para missões no mundo, mas nós não temos gente suficiente para entrar por todas essas portas. Então venha falar comigo no final. Hoje a mensagem não é missionária, mas eu não posso deixar de falar de missões. Eu tenho que falar porque esse é o chamado, esse é o grande mandamento que Deus colocou na minha vida, no meu ministério. Eu trouxe 2 livros, eles estão ali no fundo para vender. Esse livro aqui, eu acho que alguns já conhecem aqui, 30 Dias de Libertação. Eu escrevi ele para ministrar a libertação em 30 dias de devocional. Ele é para ministrar na sua vida e também para você caminhar com alguém para ministrar a libertação na vida dessa pessoa. Cada dia que você estuda tem algumas lições práticas para você fazer. Ele é um livro focado na área de libertação, cura da alma, cura interior. O segundo livro é o livro recente que eu lancei. Ele é um romance, uma história de um ateu que vai ter uma aventura na vida dele, uma história lá com a namorada que desaparece e ele vai atrás, e aí eu não vou contar o resto da história, porque senão vai estragar. E nessa aventura ele vai confrontando pessoas com perguntas sérias que as pessoas fazem aí fora. Como é que Deus existe se existe tanto mal na Terra? Poxa, será que a teoria da evolução não explica a origem do mundo? E ele vai confrontando essas perguntas. Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que ela não é um livro escrito por homens? Por que eu devo confiar na Bíblia?
e tem respostas para todas essas perguntas. Muitos jovens têm se perdido por não saber como responder. Então eu escrevi esse livro com esse propósito. Ele é para jovens, é para adolescentes, é para pais de jovens, para pais de adolescentes, para você ler, aprender e se divertir, porque é uma história com o propósito de estar te abençoando. Amém? Você pode estar adquirindo ali no final, se você quiser, e vai também estar assim abençoando o meu ministério. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Eu quero ler dos versículos 18 ao 27. Provérbios 4, 18 ao 27. Provérbios foi escrito por Salomão, rei Salomão, e é um livro de sabedoria. E eu quero trazer um pouco da sabedoria dele para nós nessa noite. O tema da mensagem é: o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Diz assim Provérbios: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, que o Senhor possa falar de maneira a tua palavra penetrar na nossa alma, trazer, Senhor Deus, cura àqueles que precisam de cura, exortação àqueles que precisam de exortação, e que nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas nessa noite, e que ninguém saia daqui sem ser tocado pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O coração do problema é o problema do coração. E tem várias lições que esse texto traz para nós, e eu quero meditar sobre algumas dessas lições. A primeira lição está ali no versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. É o coração desse texto, é esse versículo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem tradução que fala, pois ele é a fonte da vida. E de fato, o nosso coração, ele é o cerne da nossa vida. Na Bíblia, o conceito de coração é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, das nossas imaginações. Esse é o alvo de Satanás para destruir a tua vida, porque o nosso coração é a bússola que aponta a direção para onde a gente quer ir. E a grande questão é, o que tem dirigido o teu coração? Muitas pessoas têm sido atacadas na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e os sentimentos de muitas pessoas está sendo corrompido por coisas que aconteceram no passado, mágoas, manchas, às vezes sentimentos de culpa que não conseguem resolver, e muitas vezes pessoas dentro da igreja, angustiadas, e o coração não sabe para onde ir. Quantas pessoas estão perdidas, sem perceber que a verdadeira batalha espiritual, ela é pelo domínio do teu coração. Diga-me, quais pensamentos estão mais presentes na sua mente? O que mais toma conta da sua mente é o que está tomando conta do seu coração. Quais palavras que saem da tua boca durante o dia, essas palavras vão revelar o teu coração. Você é uma pessoa que murmura, que reclama, que está sempre vendo as coisas negativas, é porque tem trevas no teu coração. Você é uma pessoa que olha sempre para o lado negativo, tem um problema no teu coração. Você é uma pessoa que está sempre pensando no pecado, nos desejos, na sensualidade, tem um problema no teu coração. O que tem tomado conta do teu coração? Acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração.
No versículo 19, ele começa dizendo assim: o caminho dos ímpios é como densas trevas. O que são trevas? Trevas são o símbolo da escuridão da alma. O ímpio vive nas trevas. Quando o coração está tomado de trevas, ele está tomado de tristeza excessiva. Não qualquer tristeza, aquela tristeza que acontece quando alguma coisa realmente acontece, porque essa tristeza vai embora, mas aquela tristeza que vem e fica. Ela é tomada por uma tristeza, por uma depressão sem um sentido. Muitas vezes a pessoa é tomada por um ódio, ou às vezes ela é tomada por uma falta de interesse pela vida, e as trevas estão tomando conta da sua alma. Essa pessoa começa a ter pensamentos: eu não presto para nada, tudo que eu faço não dá certo, ninguém me ama, meu pai me abandonou, minha mãe não me ama, eu perdi as coisas porque eu sou uma pessoa que não deveria ter nascido, e a gente começa a dizer coisas para nós mesmos. Por que eu vivo? É uma pessoa tomada pelas trevas. E se você tem ouvido palavras, pensamentos repetitivos que falam isso para você, que você não presta, que teu casamento está acabado, as coisas que você faz não dão certo, eu quero dizer para você, querido, que você está ouvindo as vozes das trevas. E eu vim hoje aqui para dizer para você que o senhorio das trevas sobre o seu coração vai acabar hoje à noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que têm permitido que pensamentos das trevas tomem conta do seu coração, hoje é um dia de você falar: chega, chega, guarda o teu coração, fecha a porta do teu coração para as palavras enviadas por Satanás, para as setas do maligno que tem te ferido. Quantas vezes você tem estado engessado porque uma pessoa falou uma palavra que penetrou no teu coração e te feriu e te deixou sangrando, e você fica lá. Quantas mulheres sofrem porque as pessoas falam palavras, elas ficam às vezes com anos da sua vida travada. Quantos homens, por palavras duras faladas, endurecem o coração e se tornam insensíveis. Hoje é o dia, meu querido, de tampar essas feridas e deixar esse coração que estava sangrando, que seja curado. Ou esse coração que está endurecido, Deus precisa quebrantar. Porque essas coisas que foram feitas no passado continuam tendo domínio sobre o seu coração. E hoje é um dia de você dizer: chega, que as trevas saiam da minha vida. O ímpio é tomado por uma cegueira. E ele continua dizendo: eles nem sabem em que tropeçam. E essa é a cegueira espiritual. Você está na escuridão, você não sabe por onde anda. Você entra no teu quarto, você tropeça em uma coisa, tropeça em outra, pode se machucar. E a vida das pessoas que têm os seus olhos tomados pelas trevas, o seu coração tomados pelas trevas, eles tropeçam uns nos outros. O marido tropeça na esposa, machuca a esposa, fala o que não deve. A esposa tropeça no marido, ofende o marido. O pai ofende o filho, fala coisas que não deveria falar. Nós maltratamos aqueles que nós deveríamos amar. Quantas vezes nós fazemos o que nós não devemos, nós tropeçamos na vida. Um homem casado tropeça numa mulher e tem um caso com ela e percebe: o que eu fiz na minha vida? E quando ele vai se dar conta, ele está à beira de um divórcio porque ele fez uma besteira. Ou a mulher faz a mesma coisa. Eles nem sabem em que tropeçam. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. E para você trazer luz ao seu coração, você precisa de Jesus. Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a tua vida para Jesus, se o teu coração está ali apagado, eu quero dizer, meu querido, que Jesus quer trazer luz para a sua vida hoje, luz para a tua casa hoje, fazer iluminar essa vida que vem dele. As pessoas não sabem em que tropeçam. Eu conheci uma moça, eu atendi essa moça muitos anos atrás. Ela teve um problema muito sério com o seu pai. Há 10 anos que ela não falava com o pai, porque o pai tinha traído a sua mãe várias vezes. E ela era machucada pelo pai por causa das coisas que ele tinha feito com a sua mãe. E aí ela se afastou dele, e por causa dessa escuridão na alma dela, sem perceber, ela começou a se jogar nos braços de um homem atrás do outro, e ela viveu uma vida promíscua, uma vida onde ela tentava buscar satisfação. Ela tinha um anseio de ser amada, mas ela não encontrava onde, então por isso ela se jogava num braço de um homem, no outro, e assim ela estava indo. E ali eu estava atendendo ela, ministrando a palavra de Deus, o evangelho,
e nós lançamos a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo vem, as trevas elas se dissipam. E aí ela percebeu que ela tinha se tornado igualzinho o pai dela. Ela estava fazendo as mesmas coisas. E aí eu falei para ela: você precisa se arrepender, você precisa colocar Jesus como Senhor da sua vida, e você precisa perdoar o teu pai. E ela chorou, ela pediu perdão ao Senhor, e ela entregou diante de Deus. E aí eu falei: agora você precisa fazer uma coisa, você precisa ligar para o teu pai. Ela olhou, ela falou: tá bom. Ela ligou para o pai, 10 anos sem falar com ele. Falou: pai, é a Ana. Ele ficou mudo do outro lado. Pai, eu quero falar com o senhor pode vir amanhã na igreja aqui? E ele: eu vou. No outro dia ele estava lá, não era cristão, entrou aquele senhor super bem vestido na minha sala, sentou, ela sentou, e aí eu falei: seja bem-vindo, a sua filha tem algo a falar. Ela começou a chorar e abriu o coração e dizer para ele: pai, eu me tornei igual a você, eu fiz as mesmas coisas, e eu quero dizer para o Senhor que eu te perdoo, por favor me perdoe, porque eu fiquei longe do Senhor por 10 anos. Aquele homem chorava, abraçou a filha, e os dois ali tiveram uma experiência tremenda de reconciliação, uma reconciliação que só acontece quando a luz de Cristo chega, quando a luz de Cristo ilumina o nosso coração. Nós nem sabemos em que tropeçamos quando estamos em trevas. E aí ele diz no versículo 20: escuta o que eu digo. E aí ele repete ainda, presta atenção, ele repete mais uma vez: nunca as perca de vista. Ele fala, ele repete as mesmas palavras: escuta o que eu digo. E de fato, se nós queremos que a luz de Cristo brilhe na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus, porque a luz de Cristo é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Quer tomar decisões corretas no teu casamento, no teu trabalho? Você precisa manter a Bíblia bem perto do teu peito. Você precisa ler a palavra todos os dias. Não basta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na tua sala, não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa trazer a palavra para dentro do teu coração. Deus falou para Josué: leva a tua palavra, a palavra que eu dei para Moisés, medita nela de dia e de noite, e eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Você tem perdido na tua área, nas áreas da tua vida, você tem perdido no teu trabalho, você tem perdido nos teus relacionamentos, é porque você não está lutando as batalhas do jeito do Senhor. Pega a palavra e traz para perto. Ele está dizendo: escuta o que eu digo, leia a palavra, ora todos os dias. Ele diz: presta atenção, não é só ler, presta atenção. Quantas vezes a gente não ouve o sussurrar do Espírito Santo? Porque nós estamos muito distraídos com as outras vozes do mundo. Lá em Curitiba tem a 15 de novembro, que é cheia, se você conhece lá a Curitiba. E um dia eu estava andando, uma área comercial, muita gente falando. No meio daquele burburinho todo, eu ouvi a voz de um amigo. Eu parei, fiquei procurando. Ô fulano, eu fui lá e cumprimentei ele. Por que eu identifiquei a voz dele no meio da multidão? Porque ele é meu amigo, porque eu conheço a voz dele. Quantas vezes no dia a dia nós estamos com tantas vozes e tantas coisas? É o trabalho, é a escola, são os filhos, é a esposa, é as contas e tantas demandas, que quando o Espírito Santo está sussurrando: viu, para um pouquinho, viu, cuidado com isso daqui, olha, não, é para a direita, não vai para a esquerda, a gente não ouve. E a gente não ouve porque a gente não tem intimidade com Deus para identificar a sua voz quando Ele sussurra. Nós precisamos ter intimidade com Deus, para que a gente possa de fato prestar atenção quando Ele fala, porque Ele fala. Deus fala. Me lembro de uma vez que eu estava orando por todas as pessoas com quem eu liderava. Eu sempre oro pela minha equipe, e eu estava orando pelas pessoas, e eu fui orar por uma moça da minha equipe. Quando eu estou orando por ela, vem uma imagem na minha mente,
dela e o namorado dela indo para a cama. E aí eu parei e falei assim, Deus, o que é isso? Eu continuei orando pelas outras pessoas e depois novamente Deus trouxe aquela imagem. E aí eu parei tudo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus colocou no meu coração, liga para ela. Eu liguei para ela. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem mesmo? Fala a verdade. Porque eu estava aqui orando por você e Deus me mostrou que você e o teu namorado estão tendo uma vida errada. Ela começou a chorar. Chorar. Disse, pastor, eu estou destruída, eu não sei o que fazer na minha vida. Porque realmente eu tenho caído com meu namorado, eu não tenho falado para ninguém, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ela não ia falar para ninguém. Aí eu falei, vem aqui na igreja que eu quero conversar com você, eu quero tratar isso na tua vida. E aí ela veio. Eu nunca ia saber se eu não tivesse parado para orar. E você, meu querido? E você, minha querida, tem orado pelas pessoas que estão debaixo da sua liderança? Como pai? Como mãe? Como empresário? Como professora? Você tem orado pelas pessoas que estão debaixo da tua autoridade, qualquer que seja essa autoridade? Porque quando nós oramos e realmente nos colocamos na brecha por essas pessoas, o Espírito Santo fala. E Ele quer nos usar. Então, presta atenção. Medite na palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E ele diz ainda no versículo 21, nunca as perca de vista, leia constantemente, é todos os dias, diz, guarde-as no fundo do seu coração. Então não é só ler, é meditar na palavra de Deus. Eu falo assim, às vezes a gente trata a palavra de Deus como um Doril, quando você está com dor de cabeça, você toma e fala assim, faz efeito aí. A gente faz isso às vezes na Bíblia, eu vou ler a Bíblia, faz efeito aí. Não, a Bíblia, ela é como uma bala que você pega e coloca na boca, fica ali, sentindo o sabor. Para e medita na palavra de Deus. O que Deus tem para falar para mim? Amanhã cedo você precisa gastar um tempo com Deus. O que Deus tem para falar comigo hoje? Todos os dias Deus tem algo para falar ao seu coração. Guarde-as no fundo do seu coração. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos guardar. E a gente vive uma vida dupla. A gente é um para fora, mas a gente lá dentro é outro. A gente diz, eu quero Deus, eu quero Jesus. A gente vem no culto, a gente faz, mas aí a gente sai, a gente é outra pessoa. E a verdade é que no final a gente não quer ser curado. Lembra aquele momento onde Jesus encontra um coxo que ficava na beira de um poço, ali em Betesda, e ele chega, e aquele homem está ali junto com vários doentes. Ele chega para ele e ele pergunta, viu, você quer ser curado? Uma pergunta parece boba, né? Você quer ser curado? Claro que eu quero ser curado. Mas Jesus, ele está fazendo a pergunta certa, você realmente quer ser curado? Porque tem muitos doentes que não querem ser curados. Ele poderia dizer, eu quero ser curado sim. E aí, mas o que ele responde? Fala, Senhor, sempre que o anjo, eles tinham aquela crença, que um anjo vem e bate nessa água, alguém entra no meu lugar. Senhor, tem sempre alguém na minha frente. Não, mas você quer ser curado? Senhor, e vai reclamar. Nós estamos sempre nos reclamando. Um coxo, um cego naquela época, ganhava dinheiro com a esmola. Ele vivia das esmolas. Se você for curado, você não vai mais ter esmola, você vai ter que trabalhar. E você quer ser curado? Ou você quer ainda se alimentar da piedade dos outros? Coitado de mim, por favor, tenha misericórdia de mim. Deus quer te curar, mas Ele quer te curar para você também assumir as rédeas da responsabilidade da tua vida. Você, homem, como marido, você como filho, assumir a responsabilidade. Você, mulher, como esposa, que é auxiliadora do teu marido, como mãe responsável pelos teus filhos.
chega de murmurar, chega de olhar para trás, olha para a palavra de Deus e assume: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sou uma pessoa de atitude, eu quero a sua cura na minha vida. Você quer? Ele continua dizendo: guarde, acima de tudo, guarde o seu coração. Como é que a gente guarda o nosso coração? Guardando a nossa mente, protegendo a nossa mente dos pensamentos que vêm. Mas como que eu posso proteger a minha mente se eu assisto séries cheias de pornografia? Como é que eu posso proteger a minha mente se eu assisto um monte de novela com um monte de lixo? Como que eu posso proteger a minha mente se eu tenho vários relacionamentos e o povo fica falando um monte de piada suja e eu estou lá rindo com eles? Como? Como que eu posso proteger a minha mente se tem pessoas que ficam o tempo todo me ofendendo e eu dou ouvidos, e eu ouço, e eu baixo a cabeça, e eu deixo eles me destruírem, as palavras voltam? Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Eu falei isso nesse final de semana ali, vou falar de novo. O que tem feito você pecar? Arranca e lança fora. Essa noite você precisa tomar uma decisão, se você ainda não tomou. É filme? É série? É internet? O que é? São relacionamentos? O que é? Hoje é um dia de você cortar e lançar fora, porque isso está trazendo trevas para dentro de você. Foi Jesus que falou: se há trevas nos olhos, quantas trevas existem no coração? Meu querido, para haver uma revolução na sua vida, precisa haver uma decisão revolucionária. O Senhor quer trazer luz e cura para a sua palavra. Ah, mas o meu coração já está ferido, pastor, porque tantas palavras amaldiçoadas que foram lançadas. Então eu quero dizer para você, meu querido, que essas maldições caiam por terra hoje, em nome de Jesus. Você é uma filha de Deus. Olha aqui, você é mulher, você é uma filha de Deus. E se você foi machucada pelo seu pai, eu quero dizer para você que o seu verdadeiro pai, ele escolheu que você nascesse. Ele tem um plano para a tua vida. Ele te ama, ele quer curar a tua vida. Ele tem uma história para construir na sua vida. Você, homem, que talvez teve uma vida quebrada no passado, ouviu tantas coisas te colocando para baixo, Deus te chamou para ser imagem e semelhança dele, representar a sua paternidade nesse mundo, você ser uma pessoa valente, uma pessoa que vai fazer a diferença nesse tempo. O Senhor tem uma nova história a construir na sua vida. A questão é: você vai deixar ele agir na tua vida ou não? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui nesse lugar. Talvez você tenha pensado em suicídio. Você já pensou em suicídio? Talvez você esteja numa depressão profunda, achando que não tem solução. Eu quero dizer para você que o Jesus que morreu na cruz, ele morreu pelos teus pecados, e isso inclui tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Ah, eu quero morrer. Quer morrer? Então morra na cruz. Eu morri na cruz. Coloca as suas dores, as suas angústias, tudo que aconteceu na cruz de Cristo, morreu. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu fui abusada, eu fui abusado. Eu quero declarar que Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida nessa área. Em nome de Jesus. Jesus quer te tirar dessas trevas. Renuncie os pensamentos negativos, renuncia aquilo que tem entrado no teu coração. Versículo 24, ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Para de falar mal das pessoas que te ofenderam, perdoa e entrega para Deus, porque se você continua falando mal delas, é porque você não perdoou. Afasta da sua boca as palavras perversas. Chega de caluniar, chega de fofocar, chega de murmurar. Cuidado com os palavrões. Quantas vezes a gente fala palavrão e a gente: ô Senhor Jesus, me perdoa. Chega. Cuidado com a tua boca. A nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Versículo 25: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Para de olhar para trás, para as coisas que aconteceram no teu passado. Olha para o futuro que Deus quer fazer na tua vida. Se você não tem mais sonhos, Deus quer te dar novos sonhos. Deus quer te dar novos sonhos.
se você tem só frustrações que têm emperrado a tua vida, hoje é o dia de Deus quebrar todos esses laços na tua vida, e você olhar para frente e dizer: Deus tem uma nova corrida na minha frente. O profeta Joel, o Espírito Santo falou para ele que até os velhos vão sonhar. Tem tanta gente hoje que chega nos 50 anos e fala: eu estou no fim da minha vida, agora eu não tenho mais sonhos. Ô meu irmão, acorda, você está jovem, olha para o futuro, quantas coisas que Deus tem na tua vida. Eu estou quase nos 50, tá? Falei 50 porque eu estou perto aí também. Olha para o futuro, quantas coisas. Eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 80. Com quantos anos Deus chamou Moisés? Com quantos anos Deus, até quantos anos Deus usou Abraão? Deus pode usar a tua vida. Olha para frente e diz assim: Senhor, eu quero experimentar coisas novas do Senhor. Ele vai abençoar e usar a sua vida. No versículo 22 ele diz: pois esses são vida para quem os encontra. Ele traz saúde para todo ser. Quando o Senhor nos ilumina com a sua palavra, quando a luz de Cristo vem dentro de nós, traz saúde para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Eu contei esse testemunho hoje de manhã, contei lá para os homens, vou contar de novo aqui. Uma vez uma moça lá na igreja, paralítica, ela veio para a minha sala porque um rapaz, um amigo psiquiatra, me ligou pedindo para atendê-la. E ele falou assim: olha, ela é uma paciente psiquiátrica, ela é cadeirante, e eu acho que o problema dela, na verdade, não é psiquiátrico. E aí ele pediu para eu conversar com ela, e eu fui atender, fui conversar, ministrar que Jesus tem que entrar na sua vida, e ela começou a abrir o coração. Ela queria Jesus, mas ela tinha ódio pelo seu avô e por uns tios que tinham abusado ela quando ela era criança. E ela falava com raiva, ela falava com ira, e eu via que havia uma prisão no coração daquela mulher. Havia trevas. E normalmente quando a gente passa por algo que alguém fez, a culpa é de quem fez. Mas o que você faz com aquilo que a pessoa fez, agora é responsabilidade tua. E ela continuou ressentindo aquilo. Essa é a ideia de ressentimento. Ressentir, sente novamente, sente novamente. Ela estava presa no abuso, e ela estava com ódio, aquele ódio estava envenenando a alma dela. E eu falei para ela: você precisa perdoar. Quando eu disse que ela precisava perdoar, ela caiu endemoniada. Eu orei por ela, repreendi os demônios, expulsei os demônios. E eu falei: você precisa perdoar. E ela falou: como que eu posso perdoar o que eles fizeram? Talvez você passou por algo parecido. Eu falei para ela assim: o perdão não significa dizer não tem problema o que eles fizeram. O perdão significa dizer assim: Deus, a dívida deles pelo que eles fizeram comigo, eu entrego nas tuas mãos, não é mais minha. Eu libero o perdão, eu abro mão. Faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. O Senhor é soberano. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu falei isso, ela ficou endemoniada novamente. Repreendi os demônios, expulsei os demônios. Eu falei para ela: você precisa perdoar. E ela começou a chorar e a dizer: Deus, eu perdoo, Senhor, eu entrego diante do Senhor essa dívida, eu não quero mais isso no meu coração. Deus, me liberta. Eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu avô, eu perdoo o meu tio, eu perdoo todos esses homens, eu perdoo a minha família que não acreditou em mim nesse tempo todo, eu perdoo todas as pessoas que se afastaram de mim. Ela começou a chorar e colocar isso diante de Deus, e ali houve uma libertação tão tremenda. Ela parou e ela estava sentada na poltrona, e de repente ela parou e ela olhou para mim e disse: pastor, eu estou sentindo os dedos dos meus pés. Como assim? Eu nem orei pelos teus pés, eu não orei por cura. Eu estou sentindo os meus pés, eles estão formigando, eu estou sentindo. E ela começou a mexer, e aos poucos começou a mexer, e eu fiquei ali, vendo algo maravilhoso que Deus começou a fazer. Ela mexeu a perna, ela levantou, e para resumir a história, ela saiu levando a cadeira de rodas. Ela foi totalmente curada. Nem toda paralisia é causada por demônios ou causada por algo assim.
Mas muitas doenças do corpo e da alma são causadas porque você está preso por algo que domina o teu coração. E nessa noite eu vim declarar o senhorio de Cristo nas áreas travadas da tua vida. Ah, meu querido, minha querida, se você ainda não convidou Jesus para entrar na tua vida, hoje é o dia que você precisa fazer isso. Talvez você já fez isso, mas Jesus não entrou em todo o teu coração. Sabe, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. A gente fala: Jesus, entra aqui, mas só aqui, tá? Nessa área aqui da minha vida, não dá. Ou Ele é Senhor de toda a tua vida, ou Ele não vai ficar ali. Deus, entra em toda a minha vida. Hoje é um dia de você dizer: basta com essas coisas que eu tenho deixado entrar na minha mente, entrar no meu coração. Hoje é um dia que eu vou tomar a posse da minha posição de guardião do meu coração. Quando vier um pensamento impuro, na hora você ora: Senhor Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos. Quando eu ver alguma coisa que é pecadora, eu vou desviar os meus olhos. Eu vou estar sempre orando, porque as feridas, as coisas que vêm de Satanás para me machucar, palavras que vierem, eu vou orar e entregar aquilo diante de Deus. Paulo fala que nós devemos erguer o nosso escudo da fé. Pratica, ergue o escudo da fé. Hoje é um dia de você colocar o seu coração diante do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Quero fazer um apelo. Vou fazer 2 apelos. E o primeiro apelo é para aqueles que sentem que o seu coração está em trevas. Você não sabe para onde ir. Você não sabe para onde ir. Você está tão perdido. Talvez você se identificou com aqueles que tropeçam. Talvez tropeçaram em você, você tropeçou em outros. Eu quero convidar você hoje, meu querido, a abrir as portas do seu coração e convidar Jesus para entrar. Falar: Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. Eu não consigo ver, eu não consigo. Vem no meu coração, traz a tua salvação, traz a tua libertação. Deus, traz a sua luz sobre a minha vida.